Eu quero agradecer a todos que viabilizam o Café Filosófico pela oportunidade, pela honra de estar aqui com vocês hoje, compartilhando uma história, experiências e principalmente vivências que transformaram a mim e a um grupo de 1.500 voluntários. Eu queria começar falando sobre a Isabel Allende, a escritora chilena, que ela fala que existe um provérbio judeu que diz o seguinte: o que é mais verdadeiro que a verdade? E a resposta é uma história. Eu, antes de começar a falar com vocês e contar a história desse mutirão, esse movimento de inclusão social, que tem 28 anos, eu gostaria de passar um vídeo que a gente mostrou em Oxford, na Skoll Foundation. Eu sempre falo, não é a bebida Skoll, é o Jeff Skoll, que foi o dono do eBay e que ficou milionário, e disse: como é que eu mudo o mundo? Eu mudo o mundo através de apoiar empreendimentos sociais mundo afora. E a nossa organização é uma das 100 e poucas organizações apoiadas pelo Jeff Skoll. Então eu vou começar. Gabi, por favor, passa o filme Skoll, uma parte. Brazil is such a divided country and such an inequality, one of the worst in the world. In Rio de Janeiro, we have around like 10 million people. 1/3 of the population live in the miserable condition. If something happens to these families that live below the poverty line, they have no slack. These families facing terrible choices, feeding a child versus buying medicine for another child. I can solve things that are related to disease in the hospital. But outside the hospital, it's the real world. They leave the hospital and they can die anyway because they do not eat well, because they don't have enough money to get back to the hospital to continue the treatment. I saw this vicious cycle, hospitalization, rehospitalization many times, and I knew we need to do something. At Renascer, we decided to change completely the environment where the children and the poor family live. And to change completely, we have to work in many areas, in a very integrated form. Então, boa tarde. It's not enough to have a heart and to try to get something done for the poor. It has to be done right. And what has kept me involved with Renascer is my belief that Renascer can do it. It can break a lot of vicious circles of health problems, poverty, and lack of education. And Renascer knows how to do it in a way that others can do it elsewhere. It's not a local thing, it is really a global approach. It begins here in the hospital when we have the first interview with the mother. I or the psychologist can say, we have a family here who really needs Renascer. When a mother comes to Renascer, they spend a time in a very deep interview when we try to know everything about how much she earns, what kind of house she has, and of course the disease of her child. Mês depois ele foi embora. We listen to them and we plan with the family an action plan that takes place during 2 years. They come many times during the month for psychological support, legal support, to have medicine, to make some professionalization courses, to improve the house. It's hard to understand their reality. It's so much suffering. They have to fight to live every day. Bom, foi interessante vocês virem, e vocês certamente notaram que o nome era Renascer, e fomos apresentados como Saúde Criança. Vamos trocar de novo de nome. A gente tem mania de trocar de nome, é uma das loucuras da instituição. Enfim, eu queria falar sobre saúde ao longo do tempo. A saúde 360 graus, a saúde integrada, não é algo novo. Os pré-socráticos, que viveram 500 anos antes de Cristo, já falavam que Heráclito falava: o todo é um. Hipócrates, considerado o pai da medicina, dizia: nada ao acaso, nada a ser visto por alto.
E agora eu vou andar para 1990. Fritjof Capra, físico e filósofo, ele dizia a cura de uma doença está relacionada às complexas relações entre o corpo, a mente e a área em que cada família, a área social em que cada família está imersa. Mandela dizia que para o bem-estar e para a inclusão social, 4 itens são fundamentais. Primeiro, a autonomia, você ganhar o seu próprio sustento. O segundo é escolaridade para todos. Não é? O terceiro é segurança. E o quarto é saúde com qualidade, saúde pública com qualidade. Então, eu só queria dar um panorama geral ao longo do tempo, como é que saúde sempre foi de uma forma inclusiva, e Heráclito falava o todo é um, né? Hipócrates, o pai da medicina, dizia nada a ser visto por alto, nada ao acaso. Então, isso é conceitual, mas na prática, vocês todos já tiveram contato com medicina pública e privada, e vocês sabem que não é bem assim. Que a medicina tradicional, não só no Brasil, como no mundo, ela se dá de forma mais compartimentalizada, especializada. E a pessoa do doente, muitas vezes, não é levada em conta. Eu sou médica, e sou médica geral, e, na realidade, sempre que me encantou em medicina, desde a faculdade, da UFRJ, a Universidade Federal de Medicina, foi a pessoa por trás da doença. Eu tive que estudar a doença para tratar dos pacientes. Mas o que me encanta é como é que aquela pessoa, onde moram 10 famílias, uma pessoa tem tuberculose, os outros não. O que está acontecendo com aquela pessoa? Como é que ela está do ponto de vista de vínculos afetivos, de emoções destrutivas, de relacionamentos? Está empregado ou desempregado? Essa relação é muito clara. Hoje, vindo para cá, a pessoa que me trouxe me falou claramente que, depois de perder um filho, 1 ano depois a mãe morreu. Isso não é ao acaso. A gente sabe que essas situações não se dão ao acaso. Mas, apesar de todo o avanço da medicina tradicional e da tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo, que foi um avanço enorme, e a gente não pode jamais desqualificar, essa medicina 360 graus, em que se observa a pessoa, quem é esse doente? Porque a doença ela se dá de formas diferentes em vários pacientes. Então, como médica clínica geral, eu trabalhei 20 anos num hospital público no Rio de Janeiro, que é um hospital federal, o Hospital da Lagoa, e que é um hospital de referência em termos de qualidade de serviço médico. É um hospital terciário. E quando eu trabalhei 10 anos com adulto, como clínica, nunca tive vontade de fundar nada além do que já existia no hospital. Às vezes eu me sentia em Houston Hospital, porque o Hospital da Lagoa, naquela época, era de muita qualidade e a saúde estava numa fase muito razoável, nos anos 70, final dos anos 70. Então eu me sentia no local certo, na hora certa. Mas medicina psicossomática me fascinava. Quando os médicos, meus amigos, entendiam que um caso era difícil, um diabetes era difícil de controlar, uma hipertensão, apesar da medicação adequada, o paciente não controlava, encaminhavam para mim. Porque eu tinha o desejo e a vontade de entender quem é aquele paciente hipertenso. Bom, nessa época eu passei a viver um tempo em Londres e fui conviver em alguns workshops da Clínica Tavistock. A Clínica Tavistock, não sei se vocês já ouviram falar, no Michael Balint. Michael Balint é um médico húngaro, mas que é psicanalista e morou grande parte da vida dele na Inglaterra. E ele criou os grupos Balints, que eu fiquei fascinada quando eu comecei a entender que existia grupo Balint. O grupo Balint é um grupo em que os clínicos gerais, em geral, trazem os casos de sucesso, mas muitas vezes os casos difíceis, em que o paciente recorre e o paciente não melhora, e é uma situação que o médico fica sem saída. O paciente, ainda mais doenças crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão e etc., o paciente, apesar de toda a medicação adequada, ele não melhora. Então, esses casos eram levados para diagnóstico médico, mas também para estudo da dinâmica familiar em que aquele paciente estava imerso. E eu comecei a coordenar, e coordenei durante 10 anos, grupos Balint no Hospital da Lagoa. E eu ficava encantada, porque eu me lembro uma vez o Arthur da Távola veio falar sobre o amor no grupo Balint.
Porque as pessoas adoeciam por falta de amor. Porque as relações familiares não tinham amor. Isso, vocês sabem, não faz parte do diagnóstico tradicional na medicina praticada no Brasil e no mundo, né? Você correlacionar amor e doença clínica. E eu não estou falando mal dos médicos, porque eu acho os médicos heróicos, principalmente num país como o nosso, para sobreviver com os salários que os médicos recebem em hospitais públicos, tem que ter 3 empregos e consultório. Então, é um heroísmo a que eles estão submetidos na jornada no dia a dia. Mas isso é um problema mundial. A medicina tradicional, no mundo inteiro, na Índia, em diversos países, nos Estados Unidos, em outros locais, ela não leva em conta os determinantes sociais do adoecer. É como se o paciente fosse uma ilha, ele não tivesse inserido numa área social. O psicológico já é mais falado, a psicossomática, hoje em dia, é mais falado do que há 30 anos atrás. Mas o social é omitido. Isso não é ao acaso. É como se a gente sentisse, nós profissionais de saúde, nos sentíssemos sem força para matar um leão por dia e além de cuidar dos aspectos sociais do paciente. Então, eu vou agora contar para vocês, Amartya Sen, o Prêmio Nobel de Economia, ele falava muito, né, que é na saúde que a desigualdade social e que a face mais perversa da pobreza aparece. Porque quando a criança vai para a escola e está passando fome, ela está indo para a escola. Quando ela vai para o pronto-socorro ou para uma unidade de emergência, ela está grave e ela pode viver ou morrer. Quando ela se interna no serviço de pediatria, ela pode viver ou morrer. Vocês sabem a fragilidade do começo da vida, que é o tema desse bloco, que eu tenho a honra de estar inserida. E vocês sabem o final do ciclo, né, o idoso. Mas a criança me chocava. E quando eu fui trabalhar como chefe do setor de psicossomática, onde tinha musicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo, clínicos gerais trabalhando, eu só tive coragem, para falar a verdade, quando as minhas 2 filhas entraram na adolescência, porque doença em casa, doença no hospital, era demais para mim. E quando elas entraram na adolescência, eu falei, agora eu estou preparada. Eu vou para a pediatria. Mas era um ledo engano, porque eu estava totalmente despreparada. E para falar a verdade, eu fazia, quando eu entrei para o serviço de pediatria, para começar a tratar crianças com doenças crônicas, com câncer, enfim, todos os tipos de leucemia, doenças agudas também, doenças infecciosas, eu percebi que eu não estava pronta, que todo o trabalho que eu tinha feito de especialização em medicina psicossomática não dava conta da tragédia que eu vivia. E eu me lembro que tinha uma amiga cardiologista e eu fazia um eletrocardiograma por semana com a Silvinha. Eu dizia, Silvia, eu estou infartando, eu estou com dor precordial, está se espalhando pelo braço esquerdo, eu vou infartar, eu vou morrer. E colegas que viviam na clínica médica diziam, Vera, volta para a clínica médica. Criança miserável e doente num país como o nosso é inaguentável. Eu falei assim, não, é muita covardia, eu tenho que enfrentar isso de alguma maneira. Então, eu vou contar para vocês o nascedouro de um movimento que tem 28 anos. Um ciclo de Saturno, Letícia. Na verdade, isso é astrologia, eu tenho uma amiga astróloga aqui e eu não posso deixar de brincar com isso. São 28 anos de um movimento, de uma organização que foi se espalhando mundo afora. Mas eu quero contar o começo prosaico, o começo simplório e a vontade das pessoas, como fomos nos conectando e coletivamente fomos montando uma metodologia. Mas primeiro eu vou contar o que eu via na pediatria. Uma vez, jamais vou esquecer, a Pedrina era uma mãe que vivia na periferia do Rio de Janeiro e foi numa clínica desestruturada tratar um filho com uma infecção simples, banal, e acabou com a mão necrosada. E essa criança foi para o Hospital da Lagoa, referendada, que é um hospital terciário, para amputar a mão. E eu era responsável para tratar da criança, clinicamente, e para conversar, já que eu era da psicossomática, sobre a amputação com a criança de 4 anos e com a mãe. E eu me senti totalmente despreparada, principalmente num país como o nosso. Quando eu cheguei para a Pedrina, mais surpresa eu fiquei. Porque esse doutora Vera eu já sei que tem que amputar. Porque todos os especialistas já vieram, a angiologia já veio, ele amputa ou morre.
A senhora tem um emprego para me arrumar? Falei, um emprego? Eu comecei a pensar, não, um emprego, não, eu posso fazer uma vaquinha, emprego, eu não tenho emprego. E eu comecei a imaginar, eu tinha ido esquiar em Leitarro com os meus filhos e com meu marido, eu imaginei a alta dessa mãe para a rua, porque se eu vou mendigar na rua, minha patroa me mandou embora, eu vou sair do hospital para a rua. Então, todo o cuidado médico, com a amputação, com a asepsia, ia ser perdido na mendicância na rua. Sem palavras, eu enfrentei o dia seguinte. No dia seguinte, me veio uma mãe, que ela era a guarda das lojas americanas, e o filho tinha leucemia. Hoje em dia tem várias leucemias que são curáveis, então é mais fácil, mas naquela época era dramático. Leucemia era quase que patognomônico de morte. E as crianças sangravam e sofriam muito para morrer. E essas mães, você sabe, você faz um ciclo de quimioterapia, a mãe vai para casa, ela não tem dinheiro para comprar analgésico nem antibiótico. Então, quando a criança vem para o segundo ciclo, ela está muito pior. E essa mãe olhou para mim e nos meus olhos disse, doutora Vera, eu quero que meu filho morra. Porque se eu pudesse morrer no lugar dele, eu morria. Mas tanto sofrimento, sem medicação, eu não suporto mais. E eu comecei a entender que psicossomática faltava o social nessa palavra. Isso não era o acaso. A palavra psicossomática já era difundida, o Brasil, através do Perestrelo, Abraham Exman, Júlio de Mello, foi um dos países pioneiros em psicossomática. Mas as doenças são oriundas de aspectos biopsicossociais. Por que faltava o social? E principalmente na pediatria. Eu me sentia rendida. Me lembro uma enfermeira disse, doutora Vera, a senhora foi clínica, trabalha com psicossomática, agora o que a senhora é? Irmã de caridade? Eu dizia, bom, na verdade não sei o que eu faço aqui, mas alguma coisa eu vou fazer. E assim como eu percebia meus colegas completamente perdidos. O chefe da pediatria, o Odilon Arantes, ele dizia, Vera, o ato médico não se completa. E não é no Hospital da Lagoa, na pediatria do Hospital da Lagoa. É na Lagoa, em Fortaleza, enfim, na Amazônia, na Índia, nos Estados Unidos. E principalmente na pediatria não foge, não, porque aqui não se completa mesmo. Eu pensei, se o ato médico não se completa, o que eu estou fazendo aqui? E como é que eu me distancio dessa dor? Porque para mim é inaguentável. Bom, eu comecei a entender principalmente que existia um iceberg. A doença era a ponta do iceberg. Por trás da pneumonia tinha um pai desempregado, uma mãe deprimida, tinha um barraco despencando na favela. Então, a pneumonia era a maneira da criança pedir socorro. E nós tratávamos no sintoma. É como se houvesse uma torneira aberta aqui, com água jorrando, e a gente começasse a enxugar e não fechasse a torneira. Essa era a situação que todos, enfermeiros, assistentes sociais e médicos, se encontravam num excelente serviço de pediatria no Hospital de Ponta, no Rio de Janeiro. E eu pensei, preciso fundar uma organização que eu não sei o que é, para cuidar, não para substituir o Estado, mas para complementar as ações nas áreas psicossociais, para darem sentido ao ato médico. E para quem conhece o Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, mas existe um parque chamado Parque Lage, que fica a um quarteirão do Hospital da Lagoa. E eu resolvi que eu ia me instalar no Parque Lage. Eu e 20 voluntários. E o Parque Lage era, a Besanzone Lage, era uma cantora de ópera que viveu mais de um século atrás, era muito rica. Então, hoje em dia, a Escola de Artes Visuais é uma das mais famosas do Brasil, mas tinha as cavalariças. Nós fomos mais modestos, fomos para as cavalariças, onde ficavam os cavalos, mas o teto das cavalariças, a gente escrevia o boletim para mandar para sócios, que a gente tinha uns 5 ou 10, mas caía goteiras, a gente puxava o boletim para cá para continuar escrevendo e enviando. E eu atendia a criança de manhã no hospital e dizia, quando estiver alta, vai lá para o parque. Eu tinha uma mesa que tinha arroz e feijão atrás de mim, e um telefone. E me lembro de uma criança que apareceu até no Fantástico, que ela tinha tido 20 pneumonias, precisava de uma medicação chamada Intraglobin, eu nunca vou esquecer. E a mãe não tinha dinheiro para comprar, então ela tinha uma infecção atrás da outra. Ela foi parar
nas nossas mãos, na mão de 20 voluntários, que eu era médica, recrutei 20 voluntários, era um exército de Brancaleone. Para os mais novos que não viram esse filme, eu tenho que explicar. Brancaleone era, na realidade, um mendigo que formou um exército de mendigos e tentava conquistar novas terras na Europa. E era um exército que parecia que tudo ia dar errado, mas, na realidade, ele conseguiu os territórios que ele queria. Eu dizia, meu Deus, eu estou num exército de Brancaleone. Nas horas vagas, antes do paciente chegar do hospital para o Parque Lage, eu tinha amigas que me davam pedaços de retalho e eu pesava numa balança para poder vender e virar quimioterápico, virar medicação, virar curso profissionalizante. E nós começamos a fazer o embrião do plano de ação familiar. O que a gente vai fazer com essas famílias? Então, nós tínhamos um papel, a família era referendada do Hospital da Lagoa, e nós começamos a entender que nós tínhamos que mergulhar na vida daquela pessoa, em 5 áreas: saúde, educação, moradia, renda e cidadania. E o plano de ação familiar, vocês viram um pouco no filme, era feito em papéis, em 5 áreas diferentes. E a gente começava a fazer uma contrapartida com a mãe. A gente dizia, eu vou te encaminhar para um curso profissionalizante, que você deseja, porque você quer fazer o curso para gerar renda. Mas, em contrapartida, você vai vacinar seus filhos. E mês que vem você vai provar que você foi ao curso que a gente está pagando e você vai provar que você vacinou seus filhos. Então, tinha uma contrapartida em 5 áreas. Nessa época, eu viajava para o exterior e me perguntava, o que você é? Eu sou mendiga internacional, eu faço palestras e faço mendicância internacional. E fui para a Suíça. E eu me lembro que tinham vários banqueiros. Eu falei, puxa, agora está uma situação boa aqui. E tinham os empreendedores sociais com as suas standards, né? E eu me lembro que a gente colocava as 5 áreas. E um banqueiro olhou para mim e disse assim, 5 áreas? Vocês não têm foco. A década de 90 era a década do foco. Você tem que focar em moradia, você tem que focar em saúde, você tem que focar em educação. Mas quem conhece pobreza sabe que pobreza é multidimensional. E se você não age de uma forma multidisciplinar, nós que somos classe média alta, a gente tem preguiça de ir para um lugar para o outro. Você imagina uma mãe com um filho com câncer se locomover para tirar a carteira de identidade, para procurar trabalho. Enfim, a metodologia do Saúde de Criança, ela vai no cerne da inclusão social. Porque, finalmente, as famílias encontram um local onde todas as áreas são contempladas. Hoje em dia, a gente virou moderno, mas, na época, na Suíça, voltando para a Suíça, o banqueiro olhou para mim e disse assim, vocês não têm foco, se eu tivesse que investir, não ia investir em vocês. Graças a Deus, estava o Muhammad Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, com o Grameen Bank, me abraçou e disse, calma, ele nunca viu um miserável na frente. O teu foco é o responsável pela família. Em geral, uma mulher da raça negra, com 5 filhos doentes, onde o governo não chega, onde as organizações sociais não chegam e as empresas não chegam. O que está perto são igrejas. Graças a Deus, porque a igreja, de alguma forma, forma uma comunidade que dá um suporte àquelas famílias que vivem em vulnerabilidade social. Bom, mas voltando para esse iceberg, para o ciclo vicioso, chegou um momento da história que eu entendi que direitos humanos e medicina se separavam. Você não pode fazer medicina, principalmente em hospitais públicos, sem ter direitos humanos garantidos. E vocês sabem que grande parte, numa sociedade desigual como a nossa, grande parte das famílias atendidas em hospitais públicos não tem nenhum direito humano garantido. E o médico não dá conta desse mutirão de direitos que ele precisa para que o ato médico tenha significado. Então, em 1991, nessas cavalariças, nós começamos a funcionar. Esse grupo de Brancaleone, de 20 voluntários, que se agregavam, mas eu percebi que existia uma energia de coesão entre a gente, porque aos finais de semana a gente se falava sem parar. E cada vez vinha mais voluntários trabalhar e mais pacientes. Vinha gente do Rodoviária Novo Rio e disse, meu Deus, nós vamos ser presos, porque nós não temos estrutura para dar conta da miséria no Rio de Janeiro. Então, nós começamos a dizer que é só pacientes oriundos do hospital público, né? Fazer um processo de seleção, que foram selecionados. E assim mesmo os mais graves, que os recursos vinham a conta-gotas. E eu nunca vou esquecer que só padre acreditava na gente.
Quando eu ligava para um amigo, o amigo já sabia que era para pedir recurso ou para pedir recurso humano ou financeiro, né? Então, desligava e eu já não tinha mais amigo. E eu me sentia no estado de consciência alterada. E as minhas filhas diziam, minha boneca japonesa, não, mãe. Porque elas percebiam que a boneca japonesa ia virar quimioterápico. Meu marido viajava e dizia, cadê aquele relógio de parede? Eu falei, virou antibiótico. E nesse estado de consciência eu permaneci, eu acho que eu permaneço até hoje. Mas, enfim, hoje em dia eu pelo menos tenho uma tribo, que vocês fazem parte, não sabem, mas vocês fazem parte. Bom, segundo essa indignação, porque muitas vezes a indignação não leva à ação. No nosso caso, a indignação de pessoas da sociedade civil e de profissionais desse hospital levavam à ação. E quanto mais a gente trabalhava de forma muito organizada, a gente começou a medir impacto. Primeiro de uma forma informal, né? E só os padres diziam e ajudavam a gente com recursos. Era estranhíssimo, porque sincronicidades aconteciam. Por exemplo, eu me lembro que faltava assim, R$ 521, na época era outra moeda, cruzado novo, não sei exatamente. E uma voluntária da Suíça fez um jogo de futebol e mandou o equivalente em euro de R$ 521. Eu falei, não é possível, fechou o orçamento. E nós tínhamos pessoas ligadas a direitos humanos, a profissionais de saúde. Um dia me chega uma senhora de capa preta, num dia chuvoso, e disse, eu sou da área de internet, eu funciono para alguma coisa. Eu falei, senta, tem um computador aqui, começa a colocar os dados. Então, era dessa forma prosaica que a gente começou, mas com muita transparência. Nós éramos auditados, vinham pessoas das empresas bastante conhecidas, não vou falar os nomes aqui, vocês conhecem, as maiores 4 auditorias, e fazia auditoria das nossas contas, muito poucas naquela época, poucos recursos, mas elas vinham e caíam uma parte do telhado em cima da auditora. No dia seguinte era outro auditor, obviamente, que ninguém voltava mais naquela situação. E padres acreditavam e diziam, eu fui dar aula na PUC, na Universidade Pontifícia da PUC, no Rio de Janeiro, e os padres diziam extasiados, vocês tocam no sagrado. E eu pensava, padre, mas com que recursos? Vocês vão atrair recursos. Eu não acreditava muito não, para falar a verdade, mas nós persistíamos. E o embrião do plano de ação familiar, que é o nosso core business, que é o nosso DNA, que é o que propaga, vocês vão ver mundo afora, que é esse plano em 5 áreas, multidimensional, ele caminhava cada vez mais. E eu fui eleita fellow da Ashoka. Eu gostaria que levantasse a mão quem conhece a Ashoka aqui na plateia. Então eu tenho que falar um pouco sobre a Ashoka. É um pretexto. A Ashoka é uma organização internacional porque eu não tinha mais identidade, eu não me sentia mais uma médica tradicional, eu não era uma especialista em psicossomática, eu não era nada, era uma pessoa que atendia de manhã e pesava trapos numas cavalariças. E eu apliquei para a Ashoka, eram 9 meses, era um parto para você ser eleito fellow da Ashoka, que é uma organização internacional fundada pelo Bill Drayton, que pouca gente conhece, mas é o Gandhi vivo planetário. Tem 3.000 fellows no mundo inteiro. E o Bill tem uma frase famosa que diz o seguinte, o fellow não dá o peixe, não ensina a pescar, mas ele quer mudar a indústria da pesca. Então, ele acha que a gente tem que fazer uma mudança sistêmica, não só cultural, mas por área. E a gente, sem saber, naquele exército de Brancaleone, nós estávamos mudando o sistema de saúde. De uma forma muito peculiar e molecular naquela época, né? Não posso nem dizer isso, mas vocês vão ver o avançar da instituição e vocês vão entender aonde nós chegamos. E tive a sorte de conviver com o Betinho. Quem conhece o Betinho, por favor, me avisa, que foi um sociólogo que fez o maior movimento da sociedade civil que esse país já teve. Eu nunca vi nada parecido. O país levantou. E era uma campanha contra a fome e a miséria, que era distribuída nas agências do Banco do Brasil, Brasil afora. Ele ia para a televisão e dizia assim, não acreditem em mim, acreditem em vocês. E as pessoas, diante de um sociólogo que recrutava brasileiros país afora, se doavam inteiramente. E o Betinho foi essencial na nossa história, porque ele fazia propaganda, ele filmava, ele dizia que cada real doado chega nas famílias. Ele foi o nosso embaixador. E a gente teve essa sorte e eu o privilégio de conviver com esse sociólogo. Bom,
Depois da Choca, eu comecei a me ver no State of the World Forum, que é um fórum internacional em São Francisco, falando sobre empreendedorismo social. Porque daí eu tinha pelo menos um título, eu tinha uma identidade. Além de receber recursos, eu era uma empreendedora social. Não entendia muito bem o que era, não, mas eu comecei a navegar no mundo do empreendedorismo social. E assim como existem homens de negócios, né, que têm um drive para negócio, o empreendedor social tem o mesmo drive, só que o resultado é o impacto social. A gente quer impacto, é mudança sistêmica, é impacto social. Mas a Choca tem uma frase muito célebre que Bill fala, que é assim, todos nós somos agentes de mudança. Saibamos ou não saibamos, cada um aqui e que está nos ouvindo é um agente de mudança. E a gente pode levantar esse país. Bom, desse ciclo vicioso que as famílias viviam e que nós, como instituição, vivemos durante vários anos, até o início dos anos 2000, por aí, até... Enfim, eu fui eleita logo em 93, Fellow da Choca. A Choca reconheceu quando nós estávamos no nascedouro da instituição. Mas depois, por volta do ano 2000, eu virei Fellow da Schwab, da Vina, da Skoll Foundation. Eu sempre falo que fez o filme, não é a cerveja, é o Jeff Skoll, dono do eBay, que ficou milionário e é um homem inteligentíssimo que resolveu apoiar empreendimentos sociais que estão mudando esse planeta, que eu espero que vocês conheçam mais ao longo do tempo. Também a White Martins, nosso maior patrocinador, a Ursula Hills Foundation, uma fundação alemã, a Schwab, começou a nos apoiar, e a Vina. Então, organizações internacionais e nacionais começaram a apoiar. Então, nós começamos a entrar num ciclo virtuoso. A McKinsey chegou e deu 5.000 horas pro bono de consultoria. E cada consultor que chegava, eu ficava encantada, porque eu não conhecia esse mundo de negócios, e falava, meu Deus. E eles diziam assim, Vera, eu preciso 3 chopes quando eu sair daqui, porque, na verdade, vocês estão me enlouquecendo. Nós éramos a paixão, eles eram a razão. Eles queriam enquadrar e fazer a métrica, e a gente queria fazer a metodologia. Mas desse casamento improvável, nasceu um sistema de TI, que eu chamo de uma Ferrari, que é um sistema de TI extremamente poderoso, que acompanha cada família. Convido vocês todos a visitar a gente. A gente está numa casa grande, hoje em dia, em Botafogo, um antigo Colégio Princesa Isabel. E através desse sistema, que está conectado agora com Baltimore, que a gente está multiplicando em Baltimore, Baltimore não vai replicar exatamente o sistema, mas um sistema semelhante, a gente acompanha cada passo da família. Então, todo mundo, uma pessoa do Banco Mundial chegou lá para nos visitar e falou assim, todo mundo fala em intersetorialidade. Saúde, falar com educação, falar com moradia, falar com renda, mas, na verdade, ninguém põe isso em prática. Vocês são a primeira instituição que eu vejo colocar isso em prática. Se vocês vierem nos visitar, convido a todos, vocês vão ver uma equipe de voluntários, porque eu não abro mão, mais de 1.500 voluntários passaram pela instituição durante esses 28 anos. Sem eles, não teria havido essa organização. O voluntário gera emprego, não rouba emprego, ele gera emprego, porque ele se doa e com isso a instituição cresce. E mais de 100 funcionários passaram pela organização. Então, a McKinsey deu 5.000 horas pro bono. E depois a Radix, nós conseguimos fazer um sistema de acompanhamento que, se vocês entrarem, tem um engenheiro, com um arquiteto, com uma médica, com um psicólogo, com uma nutricionista, atendendo as famílias. E na tela do sistema, a psicóloga sabe o que o arquiteto está fazendo na casa da família. O arquiteto sabe o que a nutricionista está fazendo. Então, é uma integração através de um sistema de acompanhamento, de medição de impacto, que você pode provar. Porque o problema das organizações sociais eu não sei a tradução, é confiança. Mas tem uma palavra em inglês que fala accountability, né? Que eu não sei muito bem a tradução, mas vocês podem me ajudar depois nas perguntas. Não adianta você dizer, a gente faz um trabalho lindo, essa época acabou. Prova o resultado. Nós ganhamos o Prêmio Skoll, que são mais de 2 milhões de dólares, que a gente provou que as reinternações caíam drasticamente. Porque cada mês que a mãe vinha para fazer, eu falo, mãe, hoje em dia tem paz, porque a maior parte é mulher da raça negra,
numa situação de grande vulnerabilidade. É isso nas periferias de Campinas, nas periferias de todas as cidades no mundo em desenvolvimento. E não é diferente no Rio de Janeiro, que vocês sabem o que está passando. Então, na verdade, o que acontecia com essas famílias? Qual é o perfil das famílias atendidas por nós? O perfil das famílias que segura... Vocês sabem que Leonardo Boff tem uma frase que eu adoro. Houve uma época na humanidade, 1000 anos, 2000 anos atrás, em que a mão do cuidado se separou da mão do trabalho. No início, a pessoa plantava e cuidava. A pessoa caçava e cuidava. Mas depois você fala assim, eu vou trabalhar. Você vai trabalhar, você não está cuidando da sua avó doente, da sua mãe, da sua criança, né? E esse trabalho na periferia fica para a avó, para a mãe e para a irmã mais velha. Isso não é à toa. Nós estamos vivendo numa sociedade paternalista, né? Numa sociedade em que, na realidade, os homens detêm um poder enorme ainda, apesar de todo o movimento feminista e dessa geração nova está também cuidando, assumindo a casa, assumindo o cuidar, né? E numa sociedade escravocrata, que apesar de ter sido abolida a escravidão, o espírito de escravidão ainda perpassa o tecido social em que todos estamos imersos. A gente pode falar em uma sociedade preconceituosa, em que a gente, olhando uma pessoa, você sabe a que status social essa pessoa pertence. E você tem uma relação diferenciada com as pessoas. E eu costumo dizer que a pessoa vulnerável ou pobre, ela só é pobre monetariamente falando. Muitas vezes, espiritualmente e emocionalmente, ela é muito mais forte que as pessoas da elite, a camada que eu pertenço. E esse tecido social esgarçado, em que todos estamos imersos, é uma doença coletiva, é uma doença da sociedade civil, principalmente no Brasil. Não adianta nós blindarmos nossos carros, nós estamos blindando os nossos corações. Tem uma pesquisa de Harvard que vocês devem conhecer, porque é muito famosa, tem mais de 70 anos, vários coordenadores já morreram, e tem outros chefiando, que acompanham mais de 700 pessoas para entender o que é felicidade, o que é bem-estar, o que é inclusão social. Então, as pessoas que têm longevidade e que têm uma vida com qualidade e com felicidade são aquelas pessoas, isso estudado clinicamente, hemograma, enfim, ressonância magnética, além de atendimentos psicológicos, são as pessoas que têm conexões profundas. Nós somos seres conectados, aparentamos ser... Alguém falou antes de mim nesse bloco, mas eu vou repetir porque eu adorei. Nós somos aparentemente ilhas, mas por debaixo do oceano estamos todos interligados. Então, se a minha vida não fizer sentido, a vida da criança da Rocinha também não vai fazer. Então, a felicidade ou é coletiva, ou vamos todos, ou não vai ninguém. E esse estudo de Harvard provou que as pessoas longevas, de boa saúde, têm relações profundas. Não são relações superficiais. Nada contra o WhatsApp e Facebook. Eu uso muito, por sinal. Mas são conexões profundas de alma que levam à longevidade. Bom, eu queria falar, já falei sobre o tecido social esgarçado que nós vivemos, né? Eu esqueci de falar de como é que a gente viveu. O Bill também fala que quando a gente se põe em movimento, as trevas vêm para paralisar. Todo mundo que sai do status quo, certamente vários de vocês que estão aqui, que estão ouvindo, saíram do status quo. Se você faz uma torta de morango, alguém te pergunta, por que você não fez de banana? É mais barato. O fazer incomoda. Então, quando você sai do status quo, você incomoda. E as pessoas começam a te perguntar sem fim por que você está fazendo isso. E você prova, e ainda é polêmico. Mas então nós fomos, naquela época da pré-história da instituição, das goteiras, chegou um momento que a Associação de Moradores do Jardim Botânico nos expulsou. E nós não podíamos estrategicamente ficar longe do hospital e ficar num lugar da parte bélgica do Rio de Janeiro, onde eu tinha voluntários. Então eu falei, daqui não saímos. Então nós fizemos um esquema de guerra. Nós contratamos um trailer e umas tendas, e no sol de 43 graus do verão, nós atendíamos 500 pessoas. Fui colega de turma do André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real,
E André era presidente do banco. Eu vi a televisão, falei, o André é o presidente. Eu vou lá, vou contar a história dessa organização. Eu preciso de R$500 mil. O dólar estava 1 para 1, preciso de R$500 mil. Porque eu preciso profissionalizar essa organização para ela ir adiante. Porque eu sou uma médica que quero acabar com a pobreza no mundo. E não é simples, não vai ser com essa estrutura que eu vou acabar. E o BNDES deu R$500 mil, não sei qual era a moeda, mas André veio visitar, fomos auditados, prestamos contas, e a instituição se profissionalizou, se estruturou para expandir. Bom, eu preciso falar que, expulsos do parque, teve um momento em que eu fui visitar a engenheira que estava, porque Vivi Nabuco, Eduardo Eugênio, Cristina Gouveia Vieira e Armínio Fraga eram conselheiros que abriam portas, né? Eu tinha que ter pessoas públicas que abrissem portas no Brasil para a instituição avançar. E foram esses os fundamentais, entre outros, mas esses foram fundamentais. Sou muito grata a todos. E Vivi estava comprando uma casa do lado das cavalariças, dentro do parque, que era o sonho, uma casinha cor-de-rosa, que era meu sonho. Só que eu fui processada e o processo embargou a obra. Eu fui na engenheira, na Olinda, falei, Olinda, não dá para trabalhar final de semana, não. Final de semana eles não vão perceber, não tem fiscal. Continua a obra, pelo amor de Deus, eu não posso sair desse parque. Vera, você já está processada, quer ir presa? Aí eu me lembro, nós distribuímos 100 plásticos, porque nós não tínhamos muito dinheiro para marketing, com o nome da instituição para botar atrás, no vidro de trás do carro. Eu comecei a dirigir, e gosto muito de filosofia oriental, do I Ching, né? Eu falei assim, eu vou perguntar, quando eu chegar em casa, que momento é esse da minha vida? Porque não é possível. Aí eu falei, bom, se Deus é pai, as forças cósmicas existem, eu vou começar a brigar com Deus. E eu dirigia na Barra da Tijuca e dizia assim, olha aqui, se Deus existe, se força cósmica existe, qual é o job description? O que Deus faz? Eu quero saber, eu quero por escrito, porque se não cuida de crianças com câncer, cuida do quê? E para falar a verdade, eu não estou com muita paciência mais, não. Eu não tenho mais como continuar, porque eu vou ser expulsa do parque, e com uma sede praticamente pronta. Eu não quero nem chegar em casa e consultar a filosofia oriental, eu quero uma resposta pragmática. Eu me lembro até hoje, porque esse fato pode passar várias encarnações e eu não vou esquecer, eu estava dirigindo, chorando e brigando com Deus, como passa um carro com plástico com o nome da nossa instituição. Eu falei, bom, primeiro eu não acreditava totalmente em forças cósmicas. E segundo, que respondia tão rápido assim. 4 meses depois, estava a doutora Ruth Cardoso inaugurando a sede nova. E a doutora Ruth dizia, tudo que o projeto, que a Comunidade Solidária sonha e espera ver realizado aqui nesse país, está aqui nesse projeto. Bom, com essa força e com as organizações internacionais que a gente já pertencia, nós começamos a percorrer. Eu fiz 54 palestras em 16 países e 114 no Brasil. Então, alguma experiência eu tenho de palestras. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante falar isso para vocês. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas 1/3 das mortes que acontecem diariamente, 1/3 das mortes que aconteceram hoje, no mundo, acontecem relacionadas às doenças ligadas à pobreza, facilmente curáveis a baixo custo. Infecção, pneumonia, desnutrição. Então, se a gente quiser acabar com 1/3 das mortes no planeta, acaba com a pobreza. Você vai acabar com 1/3 das mortes. Bom, eu acho que também a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde não pela doença, né? Quem é médico, quem é da área de saúde nessa sede, desculpe, era o lugar onde eu estava, no Café Filosófico, e aonde estão nos assistindo, sabe que nas escolas médicas você aprende tudo sobre doença. E acho que também nas escolas de psicologia você aprende muito psicopatologia, nada sobre saúde. E na China, os médicos ganham estrelinhas quando eles mantêm o paciente longe deles. Quer dizer, é uma mentalidade muito diferente do que a gente tem. E, de novo, eu quero reforçar, eu não estou falando da classe a que eu pertenço. Os médicos nesse país são heróis vivos. Claro que essa regra não é válida para todos, mas a grande maioria que vive nos hospitais públicos são heróis, porque a pior tragédia, eu já falei isso, a Amartya Sen
Prêmio Nobel de Economia, eu vou repetir, falar que a pior tragédia desse país está na saúde, nos hospitais públicos. Bom, agora eu vou falar como é que o projeto se expandiu. Nós mudamos de sede, da sede da Casinha Cor-de-Rosa. Outra sincronicidade é que quando eu fui criada em Bangu, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, e meus pais fizeram uma casinha de bonecas que eu entrava dentro, que era uma casinha cor-de-rosa com o mesmo layout da casa dentro do Parque Lage. Quando eu olhei a casa do Parque Lage, foi a sede inaugurada pela doutora Ruth, eu falei, eu já vi essa casa antes. Então, eu comecei a perceber que várias sincronicidades começavam a acontecer. E eu não podia achar que era o acaso. Eu voltar para a minha infância, no Parque Lage, onde eu brincava, no Colégio Souza Leão, era um pouco estranho. Mas, desde o início, a gente tinha papelões, na frase das cavalariças, que estava escrito assim, atendimento, captação e divulgação, expansão, e grupos de voluntários divididos por mesa. E vinham assistentes sociais, médicos de outros hospitais públicos do Rio, porque eles sabiam que nós estávamos fazendo alguma coisa diferente. E eu dizia assim, vocês vieram copiar o quê? Cartolinas? Nós não sabemos nada. A metodologia tem essa força porque ela foi criada não de cima para baixo, mas ouvindo a quem a gente servia. E por mais que a gente era criticado por... Vocês são um programa de governo, saúde, educação, moradia, renda, cidadania, isso é governo. Eu falei, eu estou cansada de governo, isso é o governo da sociedade civil. Agora não estou mais cansada não, gente. Eu quero, independente do governo municipal, estadual, federal, a pobreza nesse país não acaba sem uma relação próxima, uma parceria entre governo, empresas e sociedade civil. Sem essa parceria com uma agenda comum, não partidária, é para isso que eu estou aqui, essa grande pergunta que eu lanço para vocês. Como é que a gente inicia esse movimento, já que a gente já começou vários, e como é que a gente faz isso acontecer? Eu vou falar sobre expansão. A expansão se deu de uma forma prosaica, as pessoas copiando a metodologia, e eu aprendi com a Cindy Lessa, que é a vice-presidente do Conselho, e fundou a Choca Brasil com Bill Drayton, que ela diz, Vera, é da natureza da inovação social se multiplicar. Tudo que inova se multiplica de uma forma, é uma só questão de tempo. Nós fomos há pouco tempo para Harvard, porque virou um case em Harvard, e as pessoas perguntaram, mas por que vocês querem expandir? E essa frase é muito clara, né? A expansão se deu a gente querendo ou não. E com o dinheiro da Skoll Foundation, a gente expandiu em 23 organizações, em 6 estados do Brasil, perto de 23 hospitais públicos. E mais do que isso, nós viramos política pública. Um dia, o Francisco, ele trabalhava na Vina, ele falou assim, vocês estão fazendo um projeto de governo. Eu tenho relações com a equipe técnica do governo de Belo Horizonte que funciona. Vamos fazer esse trabalho no governo de BH. E Marcelo Mourão, que era o gerente de BH Cidadania, na época, a gente começou uma parceria que durou 4 anos para transferir. E eu fiquei encantada com a equipe técnica. Tem gente do Banco Mundial que diz, quando eu quero entender de pobreza, eu vou para BH, porque a equipe técnica é excelente. Não precisa ir para a África, porque tem um problema e tem a solução. E eu vivenciei isso, porque a equipe técnica de BH, ela ficava... Primeiro era um grupo, porque nada solitário funciona. Era um grupo de técnicos que viam e voltavam para o Rio de Janeiro durante 4 anos, e eu ia e voltava. Até que um dia eu chorei, porque eu cheguei numa sala, como se fosse essa aqui, e tinha um grupo conversando sobre como encaminhar pacientes para o Família Cidadã BH Sem Miséria, que nada mais era do que o Plano de Ação Familiar. E um outro grupo estudando como dar alta do Família Cidadã BH Sem Miséria. Tinha virado programa de governo. E como é que eles faziam a triagem das famílias? Porque não podia ser mais famílias selecionadas num hospital. Era um programa de governo. As ONGs, eu não gosto de chamar de ONG, porque você não chama uma coisa pelo que ela não é. As organizações do setor cidadão, elas na realidade, hoje em dia, estão muito mal faladas, né? O Brasil é um celeiro de organizações sociais lindas, maravilhosas, mas vocês não têm ideia do que existe, porque não aparece na mídia. E não é dito por mim, o Brasil é considerado um celeiro de inovação e de organização social. Mas vocês não vão ver na mídia, com raras exceções. Mas isso é uma outra história. Eu estava em BH e quando eu vi que virou programa de governo, eu queria entender como é que eles selecionavam
as famílias que iriam para esses programas específicos, né? Então, eles tinham um banco de dados muito bom e eles conseguiam chegar em 21 critérios de vulnerabilidade social. Idoso na família, criança doente, a moradia sem dignidade. E, vendo esses critérios, eles chegavam nas 50 famílias mais vulneráveis de determinado CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. E com essas 50 famílias, eles começavam o plano de ação familiar, que durava 2 anos. E eu perguntava assim, mas como é que o governo... A gente pode dar alta, mas porque a gente explica para as famílias desde o início, olha, você vai ficar em média 2 anos, vindo e voltando uma vez por mês, ou mais vezes por mês, durante, em média, 2 anos. Tem famílias que ficam 4, tem famílias que ficam 1 ano, mas a média é 2 anos. Eu falei, como é que o governo vai dar alta? Que responsabilidade? Depois, se a família desmoronar, como é que o governo vai se responsabilizar? E aí eu entendi que existem diversos programas de governo na área social, o governo encaminha para outro projeto. E esse programa funcionou maravilhosamente bem. Você sabe que programas de governo, às vezes, eles são hidratados, de acordo com verbas, e às vezes desidratados. Mas o programa Família Cidadã não pode ter fim. E se num município do Brasil deu certo, imaginem esse programa nos mais de 5.000 municípios do Brasil. Quando eu tenho que falar rápido, com o meu papel de mendiga internacional, eu entro no elevador e as pessoas, o que é o instituto que você trabalha? Família, é um Bolsa Família com pós-saída. É da miséria à dignidade para sempre. Eu tenho slogans rápido para elevador, para poder... porque é complexo explicar. Então, nós expandimos. E depois a gente começou a virar referência em determinantes sociais do adoecer, porque ninguém sabia o que era isso. Nós fomos pioneiros, sem saber, né? Não foi por vontade própria, foi por desespero, por eletrocardiograma, 1 por semana, que a gente criou essa metodologia coletivamente. Não fui eu que criei essa metodologia. Foram voluntários, McKinsey, a Choca, a Vida, enfim, eu já falei sobre isso. Mas, enfim, uma enfermeira PhD de Baltimore. Baltimore é uma cidade clone do Rio de Janeiro, com a mesma... um pouco menos violência, mas com uma Universidade de Maryland, ligada à Universidade de Maryland, Yolanda Ogbulu, ela vai começar agora em setembro, nós levamos 3 anos transferindo a metodologia para Baltimore. Então, por incrível que pareça, nós vamos virar consultores pagos pela Robert Wood Johnson Foundation em Baltimore. E o Brasil não sabe que isso existe. Nós agora estamos expandindo, licenciando. Não precisa, porque no começo a gente achava que tinha que começar em Campinas, a pessoa começar do zero, fundar uma organização e depois fazer o plano e etc. e tal. Hoje em dia, a gente licencia uma organização para usar o plano de ação familiar. Ele vira um usuário, tem um selo que pode ser retirado quando não for bem usado o plano de ação. Controle, vocês vão perguntar sobre isso, eu tenho certeza da qualidade do trabalho. Atualmente, eu vou explicar, nós temos uma posição. Durante muitos anos, nós tínhamos o controle bastante razoável, através de workshops, visitas às organizações irmãs, com o mesmo DNA, mas com a administração autônoma, Brasil afora. Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente percebeu que a melhor forma de expandir é licenciando. Bom, eu espero que eu tenha falado um pouco sobre a expansão, dado um panorama geral. Eu quero falar agora uma frase da Margaret Mead, e eu vou completar a minha fala, que eu estou louca para debater com vocês. Mas a Margaret Mead é uma antropóloga americana. Tem umas coisas para falar, não vou terminar já não. A Margaret Mead é uma antropóloga americana que ela dizia assim, já morreu, né? E ela dizia o seguinte: nunca duvidem de um grupo muito comprometido de pessoas. Eles podem mudar o mundo. Aliás, só eles podem. Se vocês pensarem na história do Médicos Sem Fronteira, pegar um projeto que todo mundo conhece, é um projeto que mudou, né? É claro que não muda tudo, não acaba tudo, mas se vocês pensarem na Choca, na Vina, na Schwab, na Skoll, vocês vão ver que são projetos, plataformas que estão mudando o mundo, estão fazendo coalizões, na Schwab Foundation, do Klaus Schwab, vocês vão ver que são organizações amplas, com muitos recursos, que estão mudando o mundo. E, de novo, voltando, Ariano Suassuna, que me inspirava tanto, que eu soube, que fez parte do Café Filosófico, tenho a honra de participar, e a gratidão a Marta e a todos que fazem esse programa. Ariano Suassuna fala que o brasileiro é criativo e inventivo. A gente não sobreviveria, a mortalidade seria muito maior. A gente vive uma guerra civil, 60 mortes por ano,
1 mortes por ano. Né? E isso não nos leva a... Está na hora, gente, de nós fazermos uma parceria governo, empresas e sociedade civil para virar a mesa. Virar a mesa pactuando, com transparência, com metas, e com a sociedade civil supervisionando. Por que eu sou fã de voluntário? Uma organização social ela tem que ser muito transparente para aceitar voluntário. Porque o voluntário é auditor. O voluntário não tem emprego a perder. Então, se ele vê algo errado, ele sai falando mal da organização. Então, se a gente faz uma parceria, governo, empresa e sociedade civil, e voluntários ficam auditando as metas que a gente tem para os próximos 5 anos, essas metas vão ser cobradas. Eu não tenho nada contra vão ser cobradas. Eu não tenho nada contra movimentos de rua, partidários ou não partidários, todos têm a sua razão de ser. Mas eu acho que a gente tem que sair do fla-flu. Eu acho que a gente tem que ser mais propositivo, porque foi sendo propositivo que o Betinho fez a maior campanha contra a fome e a miséria. Nós temos que propor e acompanhar. O Mandela tem uma frase que eu adoro. Tinha uma fase da instituição que nós começamos a aparecer na mídia. E eu pensava assim, meu Deus, será que nós estamos numa ego-trip? Porque a gente tem que se autoconhecer, né? Será que a gente quer aparecer na mídia para aparecer? Será que é isso? A gente fez tudo isso para aparecer? E aí, sem outra sincronicidade, uma estagiária que estava num workshop comigo, disse, Vera, eu tenho uma poesia do Mandela. Ela não sabia do conflito interno que eu estava passando. Disse, eu tenho uma poesia para te dar. Eu falei, me dá poesia, adoro poesia, me dá poesia. E a poesia era uma fala do Mandela, não era bem uma poesia, era uma fala do Mandela, que ele diz o seguinte, nós somos todos crianças do universo. Quando você não mostra a sua própria luz, você não faz bem nenhum para ninguém. Que muita gente diz, eu sou muito modesta, não quero aparecer. Isso não é modesta. A verdadeira modesta aparece. Porque a quantidade de luz que todos temos é igual. Ninguém tem mais luz do que ninguém. Mas Mandela dizia, quando você mostra a sua luz, você abre caminhos para que outras pessoas mostrem a sua própria luz. Vou contar um outro causo nos causos. Quando nós ganhamos o Prêmio Escola, fomos 16 pessoas, no ano de 2006, lá em Oxford. Uma pessoa, Karen Tsek, que é uma empreendedora social que trabalha com presídios, pessoas pobres que vão para presídios porque roubaram uma fralda e ficam 5 anos presas. A Karen falou, Vera, você lembra de mim? Eu falei, eu sou péssima para nome, eu não me lembro, desculpe, eu não me lembro. Eu ouvi você falar há 7 anos atrás, minha vida emocional estava terrível e profissional também. Eu estou aqui do seu lado ganhando o Prêmio Escola. Eu falei, isso é o maior prêmio que eu tenho. Então, a gente não pode menosprezar as palavras, porque ela tem uma força enorme. Voltando para a proposta que eu já falei, essa proposta é com vocês, né, como é que a gente caminha, como é que a gente muda esse país, como é que a gente acaba com a pobreza, o problema é com a miséria nesse país. Tem 13 milhões de desempregados e mais ou menos a mesma quantidade de 13 milhões de pessoas passando fome. Na 7ª, 8ª economia do mundo. Essa sociedade em guerra civil que a gente vive. Está na hora de colocar um fim nisso. Eu quero dizer que um outro obstáculo para as organizações sociais, que são laboratórios, porque o governo não pode fazer experiência. O governo tem que fazer uma metodologia comprovada, porque senão ele vai pecar de uma forma terrível. Mas uma organização social pode inovar. Então, essa organização social, governo e empresa, os empresários têm uma capacidade de empreendedorismo enorme, né? Tem vários aqui na plateia, Mário, meu grande amigo, que está mudando o mundo sem saber. Essas pessoas, não adianta, se você não mexer com as empresas no mundo inteiro, se você não mexer com a mídia, com a sociedade civil e com governos, você não transforma esse planeta. Mas a mídia, eu tenho um amigo Marcos Sá Correia, era jornalista, e ele dizia que a mídia, depois ele virou empreendedor social, que a mídia, no mundo inteiro, não é um problema do Brasil. A mídia cobre a corte, cobre os governos, cobre a economia, cobre escândalo de famosos, cobre alguma coisa de antropologia, de sociologia, mas o Brasil é celeiro de experiências sociais. Eu tenho mais de 400 fellows da Choca, que vocês nunca ouviram falar em Choca, e muito menos no trabalho deles, e não vão ouvir falar, porque não tem visibilidade. Não tem
a sorte de entrar num café filosófico como eu tive. E David Bornstein, que é um jornalista muito famoso hoje em dia, ele está fazendo uma mudança sistêmica na mídia. Porque conversando com ele, ele me disse, Vera, não é só no Brasil que a mídia é assim. E conversando com jornalistas, eles me diziam, Vera, notícia é quando o homem morde o cachorro, não é quando o cachorro morde o homem. Notícia boa não vende. E o David está provando, o David escreveu Como Mudar o Mundo, How to Change the World, né, um livro famosíssimo, que foi traduzido em 10 línguas, mostrando a força da sociedade civil e de empreendedores sociais. E também um brasileiro, gente, que eu faço questão, porque é brasileiro, Celso Greco, um fellow da Choca, que acabou de lançar esse livro, A Decisão que o Mundo Precisa, que nada mais é que a palestra de hoje, saúde e inclusão social. Não existe saúde sem inclusão social. Então, o David Bornstein está inspirando milhões de jornalistas, milhões é um pouco de exagero, mas milhares de jornalistas, mundo afora, faz conferência no mundo inteiro, e tem uma coluna no New York Times, que é o Fixes, que ele mostra experiências sociais de sucesso, e essas experiências se propagam. Porque não tem governo, por mais que nós tivéssemos o Obama aqui governando o Brasil, não tem governo que dê conta da fragilidade social e da guerra civil em que todos estamos imersos. Então, eu gostaria só de contar para vocês, falar uma poesia para vocês, antes de passar um finalzinho do filme da Skoll Foundation. Eu queria falar para vocês de uma poesia. Já viram que eu gosto muito de poesia, né? Bem no início da instituição, antes da gente começar no ciclo virtuoso de expansão, um adolescente chegou e disse, doutora Vera, eu não tenho recursos, não me bota perto de criança pobre doente, porque eu não aguento olhar, mas eu tenho uma poesia para dar para a senhora. Eu pensei comigo, a única coisa que eu não preciso agora é poesia. Mas eu falei assim, me dá a poesia, por favor. Me dá a poesia. Muito obrigado. Aí eu abri a poesia e era uma poesia do Goethe. E essa poesia, ela diz o seguinte, quando você se põe em movimento, a providência divina, o que vocês queiram chamar, os ateus, a força da natureza, se põe em movimento também. E milhões de encontros e sincronicidades acontecem sem que você possa imaginar. Porque a coragem contém em si a força, o poder e as magias. Gabi, solta o filme. Muito obrigada. When you think about how to change the world, we think about big miracles, a lot of money, a lot of technology. We don't need that. We need small miracles every day and step by step. We can end poverty in this world with the technology that we have already, with the simple methodology that we need to transform the world. And with the willingness to do that, we can change the world. Gente, perguntas. Vera, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir agora para as perguntas. Quem tiver pergunta aqui no público, tem uns papeizinhos nas mesas, só anotar. A gente já tem algumas perguntas que chegaram pela internet. Só dar alguns avisos aqui. A gente está transmitindo pelo Facebook, YouTube, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso site. Teve um alcance de 9.000 pessoas até o momento. Pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil. Pessoas que se manifestaram de Angola, aqui que estão assistindo essa palestra. E a gente vai fazer a pergunta agora do Michel. E o Michel pergunta assim, qual a importância do acesso das comunidades periféricas a equipamentos culturais na saúde da família? O que esperar das quebradas quando os únicos empreendimentos que encontramos são bares e igrejas? Bom, a importância dos aspectos culturais da periferia é fundamental, né? A cultura é transversal, ela perpassa tudo, e, na realidade, a cultura é disruptiva. Quando a gente fala que cultura é como se fosse um luxo, né? Você precisa de comida, remédio, enfim, casa para viver. Você precisa de cultura. Cultura mexe com... Um dos palestrantes antes de mim
falou, eu não sei exatamente quem foi, mas uma frase que me inspirou para sempre. Eu não vou esquecer e vou ser grata a esse palestrante aqui no Café Filosófico. Ele disse que pior do que morrer é você perder o propósito de viver. Então, a cultura ela dá propósito para a vida da pessoa, porque na cultura nós somos todos iguais e criatividade faz parte de todo ser humano. A Virgínia pergunta como falar em cuidados nos primeiros 1000 dias de vida quando temos que trabalhar, pais ou mães, já no dia seguinte. Essa pergunta é terrível, eu já temia. Porque realmente, finalmente o mundo e os ministros atualmente em Brasília, tem muitos ministros e uma comissão de congressistas que visitaram a gente, o governo está ciente de que a primeira infância é tudo. Né? O adulto, não importa se ele nasce, eu vou falar do Rio de Janeiro, que eu não domino Campinas, mas não importa se ele nasce na favela da Rocinha ou na Vieira Soto. Você pode nascer na Vieira Soto, que é uma área nobre do Rio de Janeiro, e ter uma infância sem vínculo, e você vai ser um adulto disfuncional. E você pode nascer na Rocinha, se você tiver afeto, chão de terra e vínculo, você vai ser Beethoven. Então, a primeira infância é fundamental, mas ela está provocando, dizendo assim, como é que você pode cuidar da primeira infância se no dia seguinte, 4 meses ou 6 meses depois, você tem que voltar a trabalhar? Primeiro, isso é inaceitável. Como a gente pratica movimentos, eu acho que um dos movimentos que nós temos que fazer é para aumentar em 1 ano a licença maternidade. E em alguns países, vocês sabem, nórdicos, o pai também se alterna, a mãe trabalha, o pai trabalha. O primeiro ano de vida é decisivo. Então tem que ter uma figura de referência. Até que o Brasil, comparado com os Estados Unidos, a licença maternidade é maior. Nos Estados Unidos é pior. Mas essa pergunta dela é crucial. Porque se tudo é formado na primeira infância, e eu estou fazendo parte, eu tenho a honra de fazer parte do bloco Primeira Infância e do filme Os Primeiros 1000 Dias da Vida da Criança, que é onde tudo é formado e o mundo só vai mudar, porque as pessoas investem em carro, em PhD, em moradia, mas não se investe na primeira infância. Então, se a primeira infância não forem formados vínculos de qualidade, não vai haver ser humano capaz. O mundo vai continuar essa loucura que nós todos vivemos. Eu não preciso falar no que nós estamos vivendo agora, no nosso país e no mundo. Então, eu não tenho resposta para essa pergunta. É uma situação cruel para a mãe e para o pai, porque o pai, hoje em dia, gerações de homens mais jovens participam do cuidado. Vai no cerne do coração da mulher se separar para ir para o mundo do trabalho. O que eu proponho é uma mudança para 1 ano talvez intercalando o pai e a mãe, para voltar ao trabalho depois de 1 ano e investir na pessoa humana, na criança, que é o maior investimento que a gente pode fazer. Boa noite. Aqui, ó, desse ladinho aqui. Meu nome é Herculano e tem uma preocupação bastante grande que se chama, eu acho que o Estado é um empecilho à oferta de saúde. E ele faz isso através de um negócio chamado regulamentação. E a regulamentação da medicina é tão exigente que os cursos de medicina custam de 8 a 14 mil reais. Em Campinas custa 15, talvez, hoje, a São Leopoldo Mandic. Então, a pergunta é, isso no Brasil, 90%, você sabe, a medicina básica é 90%, são casos simples. Você mesmo alegou aí, derivado da pobreza, é 1/3 delas. Então, essa questão, custa muito caro. Você não acha que isso é um grande empecilho à oferta de médico e à realização da saúde pelo próprio povo, ofertando muito mais médicos? 60% das escolas de medicina no Brasil, e tende a aumentar, são privadas. As públicas são menos de 40%. E, mesmo assim, os médicos que saem dela cobram os preços do mercado, que são normalmente altos. Então, essa aqui é a pergunta. Você não acha que a regulamentação, com as suas grandes exigências, numa medicina muito simples, que devia ser de generalidade e não de especialidade, é um grande empecilho à oferta de saúde? Eu acho que concordo totalmente com o que você está falando, porque, na verdade, eu tive um paraninfo, Rodolfo Rocco, que ele dizia que 80% das consultas médicas no consultório dele tinham a ver com os aspectos psicológicos. A pessoa tinha gastrite, mas a doença era o estado em que se encontrava essa pessoa.
Então, a maior parte das doenças é de fácil tratamento. Os pronto-atendimentos, os ambulatórios. No Rio tem clínicas de família, que hoje em dia estão numa fase de... Enfim, eu não prefiro não entrar em detalhes, mas as clínicas de família foram uma ideia genial, porque ficavam perto das periferias e na beira do morro, e grande parte das doenças eram curadas a baixo custo. Mas essa atenção primária à medicina não é valorizada. Cada vez mais, o próprio médico tem uma parte de culpa nisso, porque a relação médico-paciente ficou mais distante. Então, é pedido, muito dos casos médicos se resolve na relação médico-paciente. Quando o médico compreende o paciente, ele vai caminhando na doença e no tratamento, e o paciente se sente cuidado, e nas doenças que são crônicas, ele se sente com a doença controlada, e nas curáveis ele é curado. Mas o generalista, o médico geral, o pediatra, só para dar um exemplo, o pediatra que, em geral, era um generalista, nos postos de saúde, nas clínicas de família, não existiam. Era o profissional mais raro. Isso faz parte de uma especialização, de uma fragmentação, que tudo se resolve com vários exames. Vamos pedir uma tomografia, uma cintilografia, enquanto que, muitas vezes, uma anamnese mais profunda resolve o problema do paciente. Eu concordo totalmente com o que você falou. Uma pergunta da internet, do Jorge. Ele pergunta como a senhora acompanha o ressurgimento no Brasil de doenças antes erradicadas como o sarampo. Por que isso acontece? Tem várias causas, né? Primeiro, as doenças acontecem por desinformação. Um fator que a gente usa muito na nossa metodologia, porque a miséria não é só ausência de recursos, a miséria tem a ver com ignorância, a ausência de informação. Doenças sexualmente transmissíveis. É muito comum mulheres serem contaminadas por HIV, porque elas não sabem, elas acham que HIV foi erradicado. Então, elas têm um novo namorado e elas são contaminadas. Então, tuberculose, doenças que antigamente já tinham um número muito menor de pacientes, como sarampo e outras, né? Doenças estão ressurgindo. Isso, a meu ver, tem a ver com o apartheid social que a gente vive, né? Porque informação tem a ver com vacinação, informação em massa tem a ver com vacinação. A mulher extremamente pobre, ela não tem acesso à informação de qualidade e tem muitas crenças. Não vacina não, que a vacina mata. Então, ressurge o sarampo. Tem a ver com ignorância, no sentido de desinformação, e tem a ver com o aumento da miséria, da pobreza. E a miséria é isolamento. Essa é uma boa oportunidade para eu falar. Nos Estados Unidos, eles descobriram que uma das maiores causas de doenças, seja obesidade, diabetes, hipertensão, só para falar doenças comuns, né, que são o dia a dia da vida, elas acontecem por isolamento. No nosso país, os Estados Unidos às vezes tem uma cultura de privacidade, né? Não falo com você porque a minha privacidade está sendo invadida, etc. Mas o brasileiro é mais caloroso, tem mais a ver com a pobreza, eu acho. Mas nos Estados Unidos, o isolamento é uma das maiores causas de doenças. Então, eu acho que o isolamento que a miséria provoca nesse país em que o miserável não fala com a classe média, que não fala com a classe média alta, que não fala com o rico, todos saem perdendo. Esse tecido esgarçado, onde não existe sutura, existe desinformação, existe pobreza e existe um aumento dessas doenças. Uma pergunta que chegou pelo Facebook, do Eduardo Pupim Filho. Pergunta assim, doutora Vera, Nietzsche diz que não existe altruísmo para o outro. Em nossos dias, vejo demais essa prática, principalmente numa era em que quase todos temos acesso a redes sociais, onde isso passou a ser muito presente. Às vezes, até acabo pensando que isso seja uma verdade incondicional, mas vendo sua fala, imaginei a pessoa ideal a quem possa perguntar sobre isso. A senhora acha que se pode discordar seguramente desse pensamento de Nietzsche e crer que existe sim pessoas que, como a senhora, nos parece se doar para o próximo, ou isto é bem pouco visto em nossos dias? Primeiro, eu agradeço a frase, a confiança da pessoa que fez essa pergunta, e eu quero dizer que, para mim, altruísmo não é um conceito vago, é uma necessidade. Dalai Lama fala que
se ele fosse muito egoísta, ele ia ser altruísta. Porque a maneira de você ser feliz é você entrar no mundo do outro. Nós somos seres que nos construímos através das conexões. Existe um movimento na África, que talvez vocês conheçam, chamado Ubuntu. Eu sou porque tu és. A minha identidade, ela se dá na construção do outro. O altruísmo não é se doar para o outro. A pessoa mais beneficiada é a gente mesmo. Quando você ouve, você não precisa nem doar dinheiro, recurso financeiro, quando você ouve o outro, a sua dor se alivia. Você se reconhece no outro. Apesar de termos histórias de vidas diferentes, nós somos o outro. Eu acredito que nós somos totalmente interligados. Né? Então, essa frase do Dalai Lama me impacta muito, talvez seria a minha resposta a ele. O altruísmo não é uma questão de ser bonzinho. E, aliás, eu vou dar uma resposta também voltada para a experiência. Tem voluntários que estão com 80 e tantos anos na organização, há 28 anos, e começam a aprender computador porque ficam com medo de ficarem defasados para fazer o plano de ação familiar. E eu pergunto, por que você está aqui há tanto tempo? A resposta que eu recebo é assim, eu recebi muito mais do que eu doei. O que o voluntário recebe? Ele não recebe dinheiro. Sabe o que o voluntário recebe? Ouvindo uma história de uma mãe com filho com anemia falciforme, que vende croquete à noite no metrô de Botafogo e acorda às 5 horas da manhã, o voluntário para de reclamar que o cabelo está ficando branco. Ele muda valores e ele muda o valor da própria família. Existe uma vez eu estava descendo a ladeira da organização e as pessoas não me conheciam, porque podia ser da Escola de Artes Visuais também. E eu perguntei, você gosta dessa organização aí que você passou? Ah, eu gosto muito. O que você gosta mais? Eu pensei que ela fosse dizer medicamento, curso profissionalizante. Para minha surpresa, ela disse o seguinte, o que eu gosto mais é que eu tenho um filho viciado em drogas. E quando eu fui falar isso com a voluntária, ela disse que o filho dela também era. E nós choramos juntas e trocamos experiências juntos. Você imagina o bem-estar que esse altruísmo, entre aspas, da voluntária acontece quando ela se conecta profundamente com a outra pessoa. E eu quero falar, aproveitando a conexão e a pergunta, eu deixei de falar algo importantíssimo para vocês que eu não posso deixar de falar. Porque os conselheiros da organização, eles perguntavam assim, quão sustentável essa instituição é? Será que depois de 2 anos da alta, a família volta para a miséria? E eu ficava muito preocupada. Eu falei, meu Deus, depois de 28 anos, se a gente souber que a gente está enxugando gelo, vai ser um desastre internacional. E o Marquinhos, que era o motorista que visita as famílias, ele disse, doutora Vera, calma. As famílias estão melhores que a senhora, só está muito angustiada. Porque eu visito as famílias estão gerando renda, empregando, elas estão microempresárias, né, de uma forma simples, né, nas famílias. Eu disse, mas Marquinhos, eu não posso chegar e dizer que o motorista que visita para o conselho está dizendo que as famílias estão melhores, eu tenho que provar. Eu não consegui fazer post com a academia no Brasil. Nada contra, mas existem dicotomias, né? Existem vários mundos, as empresas, que não se falam no nosso país. O governo, a empresa, as organizações, a academia. Mas Georgetown University fez uma pesquisa que levou 3 anos. Ele escolheu, de uma forma de random, né, aleatoriamente, famílias que tinham tido alta de 3 a 5 anos do Saúde Criança. E fez um grupo controle com o Hospital Jesus. E eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? E fizeram a mesma pergunta que fazíamos no início, quando a família entrava, e 3, 5 anos pós-alta. Os resultados foram os seguintes. 3, 5 anos pós-alta da instituição, a renda dobra. 28% da população, quando entrou na instituição, tinha casa própria, num barraco, mas tinha casa própria na comunidade. Né? Quando a gente fala em comunidade, parece uma coisa preconceituosa, comunidade, carente. Carentes somos todos. Carente monetariamente, mas uma riqueza de solidariedade enorme. Mas então, só 28% tinha casa própria, e 3, 5 anos depois, 50% tinha casa própria. E caiu 86% das reinternações. E quando a gente perguntava em bem-estar, que é a inclusão social, que é o tema saúde e inclusão social dessa palestra,
O bem-estar das famílias, no começo, quando você perguntava como é que é a sua vida, como é que você se sente na sua família? Então tinha bom, muito bom, ruim, péssimo. 50 e tantos por cento era péssimo o bem-estar das famílias. 3, 5 anos pós-alta, esses índices revertem. Então, se isso não é sustentabilidade, isso saiu no New York Times, porque se isso não é sustentabilidade, eu não sei o que é sustentabilidade. Então, quando eu entro no elevador para captar recursos, eu falo assim, da miséria à dignidade para sempre. Agora com Georgetown University. Desculpa eu me alongar, mas eu queria falar sobre isso. Mais uma pergunta da internet. O Jefferson pergunta como alertar o poder público para a importância de ampliar a licença maternidade e paternidade como um investimento para a criação de cidadãos mais bem cuidados e responsáveis. Olha, de todas as formas possíveis. Primeiro, cada um de nós aqui, quem está presente, quem está assistindo, ter consciência que o maior valor que existe, apesar da gente, como diz Caetano, de perto ninguém é normal, né? Apesar da gente parecer um pouco estranho, não é o planeta que vai acabar, é a espécie humana que vai acabar com a mudança climática, se nós não mudarmos. Essa história do começo da vida, o filme Começo da Vida, que quem não viu ainda, por favor, veja, porque toca num tema central, que é valorizar o ser humano. Esse filme tem que ser espalhado, tem que ser visto cada vez mais. Porque mostra com imagens, que é muito mais forte do que qualquer palavra, a força dos primeiros 1000 dias. Então, tem que haver um lobby dentro do Congresso, e já existe. Visitaram a instituição mais de 6 congressistas focadas na primeira infância. Então, existe no Congresso Nacional, hoje em dia, podem ficar tranquilos, alguns parlamentares completamente voltados. Existe um ministro que faz da sua vida a primeira infância. Então, já isso é uma instância do atual governo. O segundo é cada um de nós, é o boca a boca. Aprendi com David Bornstein que a maior forma de propagar algo é o boca a boca. Porque as histórias... Por que a gente é fascinado por história? Eu comecei minha palestra falando da Isabel Allende, né? Nada mais verdadeiro do que a história. Porque as histórias são únicas. A história de cada um de vocês são únicas. Então, se a gente faz um boca a boca e inverte os valores, quer dizer, você sabe que isso é uma questão de... Nós vivemos numa sociedade materialista, consumista, todos os istas que você pode imaginar, nós estamos acabando com o planeta, né? Então, se a gente não valorizar o início da vida e fizer um lobbying pessoal, no seu dia a dia, conversa com o teu vizinho sobre a importância da primeira infância, conversa na escola dos seus filhos, conversa no seu trabalho, faz movimentos em prol da primeira infância, faz estratégias, só movimentos, não faz estratégias de lobby no Congresso sobre a primeira infância. Esse assunto já é mundialmente conhecido, mas muita coisa é mundialmente conhecida. Por exemplo, a medicina 360 graus integrada vem da época dos pré-socráticos. Mas a medicina até hoje, a medicina tradicional, não leva em consideração os condicionantes sociais do adoecer. Então, é um trabalho para várias gerações, mas que, finalmente, esse assunto primeira infância está na pauta. Não sei se da sociedade civil como um todo, porque você sabe, uma sociedade dividida como a nossa, as pessoas não sabem da importância de fazer vínculos. Não é de dar... Teve um bloco desse programa maravilhoso sobre o brincar, em que não é você doar cada vez mais brinquedos prontos, é você brincar com botão, você brincar com um copo d'água. A criança vive no imaginário. Então, se você acha que brincar é fundamental para você estimular seres humanos criativos e proativos, a primeira infância tem que ser valorizada, porque é ali que o ser humano vai se transformar num ser humano criativo, produtivo e que vai transformar a sociedade. A Nailda Souza, pelo Facebook, mandou a seguinte pergunta. Sou professora de rede regular de ensino, trabalho nas fases que permeiam a alfabetização e percebo que a cada ano a dificuldade de aprendizagem, esteja ela aliada ou não a alguma patologia, é cada vez maior. A síndrome do alcoolismo fetal, entre outras, vem sendo uma dura realidade difícil de digerir.
Porém, o mais difícil, na minha opinião, é lidar com tais realidades no que diz respeito às famílias. E a pergunta é como trabalhar a aceitação das famílias no diagnóstico de uma criança. A gente pensa muito claramente que eu tenho certeza que o plano de ação familiar, que não dá para entrar em detalhes com vocês, talvez vocês entrando no nosso site www.saudecriança.org.br, vai mudar o nome pela terceira vez. Se vocês entrarem no site, vocês vão entender mais do plano de ação, como ele é profundo e vincula. Eu tenho certeza, e até o Instituto C, que trabalha em São Paulo, que aprendeu a nossa metodologia, já está indo para as escolas. Porque uma criança não pode aprender. Eu tenho um caso que não me sai da memória, quando eu trabalhava no hospital público, uma criança sangrou de úlcera, porque a criança ficava entre o pai e a mãe, e o pai queria matar a mãe. Então, em famílias disfuncionais, e vocês podem imaginar quantas famílias disfuncionais tem nesse país, não só porque elas têm um problema, seja delas, né? O Yunus fala, o pobre é pobre porque vive num bonsai. Faz um bonsai crescer, virar uma árvore, um carvalho grande. Essas famílias vivem em bonsais, onde há todo tipo de disfuncionalidade, quer dizer, famílias onde existe violência doméstica. Como é que você quer que essa criança, no dia seguinte, aprenda matemática, se alfabetize, ela renda na escola? O mundo da escola ainda amigos meus educadores falam que a medicina mudou muito, né, em muitos aspectos, mas o mundo da educação fala que continua muito parecido. O mundo interior da criança não é levado em conta. Você enche a criança de informação porque ela tem que passar no vestibular, porque ela tem que ganhar muito recurso, porque ela tem que ganhar muito dinheiro, porque ela tem que passar para Harvard, porque ela tem que... Mas, na verdade, nenhuma criança pode dizer que ela está sentindo medo para a professora. Poucas crianças meditam na escola. Enquanto essa realidade não for mudada, a criança não aprende. Enquanto as escolas não fizerem o plano de ação familiar, essas crianças vão ser disfuncionais, porque a criança e a família é uma unidade só. A Marina pergunta assim, diante das atuais crises na saúde, com grande sobrecarga de trabalho e psicológica recai sobre os médicos, não seria interessante a abertura de mais cursos de medicina? Mais cursos? Isso. Eu não sou bem favorável a isso, não. Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que os cursos têm que ter mais qualidade, quer dizer, essa visão 360 graus tem que ser... Esses determinantes sociais do adoecer, eles estão ausentes do curso da Faculdade de Medicina. São poucos os médicos, o doutor Manuel é um médico que é professor de uma faculdade de Niterói, ele leva os alunos para entender. Porque a gente se forma, a gente é médico, aí você cai em um hospital público, você não tem noção que você vai lidar com a pobreza. E que a pobreza tem que ser parte do tratamento. Então, na verdade, escolas de medicina, não sei, para falar a verdade, não sei a relação, quantas escolas de medicina teriam que haver mais para dar conta de toda a população de mais de 200 milhões de habitantes desse país. Mas, além de aumentar, se for o caso, o número de escolas de medicina, tem que aumentar. A medicina está dentro de um paradigma que é um paradigma fragmentado. E sem uma escola de medicina de qualidade, quando eu chamo de qualidade, é essa integralidade, para que o médico, quando se forme, ele não se encontre, não precisa fazer um eletrocardiograma por semana, ele tem que entender o meio ambiente que esse paciente que ele vai tratar de infarto, de diabetes, se encontra, para que ele esteja pronto para lidar com essa dor. Eu costumo dizer que o instituto que a gente fundou lida com a pior dor possível. Cada um defende uma causa, né? Mas eu acho que os idosos, o meio ambiente, são fundamentais. E cada um tem uma causa, e causa vem do coração. Você não interfere. Mas eu nunca vi, em todo o curso médico, nos hospitais que eu frequentei, como médica, e trabalhei, uma dor mais doída do que uma mãe que vive numa situação de vulnerabilidade total, assistindo seu filho morrer sem analgésico para dar. Então, eu acho que não é questão de formar mais escolas. Pode até ser necessário ter mais escolas de medicina, não sei responder isso. Mas as escolas têm mais qualidade. Tem que estar mais num novo paradigma, que é antiquíssimo. É da época de Heráclitos. A Meridiane Souza pergunta assim, ela diz que é uma mãe de um jovem rapaz portador de esquizofrenia.
Ela sente muito falta de serviços públicos de inclusão específico para pacientes de doença mental, pois os serviços que existem hoje atendem prioritariamente usuários de drogas. Ela diz que o filho dela se incomoda até com cigarros, o que se poderia, nesses casos, fazer, já que o preconceito é enorme. Primeiro, eu quero concordar totalmente. E é estranho, né? Nós somos estranhos. Caetano Veloso tem razão, de perto ninguém é normal, apesar de todas as qualidades do tesouro e da luz que nós somos, como diz Mandela. Essa incongruência, né, do lado sombra e do lado luz que o Jung falava. Mas, assim, as doenças mentais, se você disser que você fraturou um braço ou que você está com uma doença grave, um câncer de pâncreas, isso é aceito, é dito, existe solidariedade, mas existe um preconceito contra a doença mental enorme. É como se a própria família torna invisível. O doente mental fica num quarto escondido. É como se fosse um fracasso familiar. Esquizofrenia, as pessoas são extremamente inteligentes, extremamente talentosos, têm um valor enorme. Até no budismo, é interessante eu poder falar isso, porque para aguentar essa dor doída, eu estudei várias religiões, como vocês podem imaginar, e uma delas diz que no budismo existe muito o que a gente chama de normopata, né? A gente costuma dizer nós os normais, que não somos esquizofrênicos, mas no budismo existe uma linha do budismo que diz que as pessoas com doença mental são seres humanos espiritualmente mais evoluídos, porque a realidade que nós estamos todos imersos é tão dura que a pessoa surta. Que a energia da realidade é tão difícil de ser lidada que a pessoa, claro que tem várias doenças que são hereditárias, etc. tal, mas, de certa forma, a doença mental tem um preconceito. Quando a sociedade valorizar mais o ser humano e entender que o portador de esquizofrenia, de doença bipolar, ou seja lá de que doença for mental, é tão capaz e tão humano e tão precioso como cada um de nós, o estigma na área de saúde, nas escolas, vai acabar. Mas isso é uma mudança cultural 360 graus. E, de novo, é o boca a boca. A Carolina pergunta se existe subnotificação de transtornos mentais no atendimento a famílias mais pobres ou uma hipernotificação em crianças ricas. Deixa eu entender bem. Se existe uma subnotificação dos pacientes com doença mental e qual é a segunda parte? Não, é uma subnotificação de transtornos mentais no atendimento às famílias mais pobres ou uma hipernotificação nas famílias mais ricas. Eu acho que eu concordo com ela. Existe uma subnotificação nas famílias mais pobres. Pode ser que eu esteja errado, mas a primeira reação a essa pergunta é que nas famílias mais ricas, como elas têm acesso, uma pessoa com esquizofrenia ou com doença bipolar tem acesso ao psiquiatra, tem acesso à medicação que é cara, tem acesso à psicologia, à psicanálise, à psicoterapia, enfim, há várias formas de apoio. Na família mais pobre, o doente mental se sente... A família que tem um membro da família portador da doença mental, ela tem vergonha. Essa criança fica isolada. Isso não é uma regra geral, porque o pobre também tem uma capacidade de solidariedade. Eu não estou mistificando a pobreza, não. Existe solidariedade entre os ricos e entre os pobres. Mas as comunidades mais, vamos dizer assim, monetariamente desfavorecidas, vocês sabem que existe uma comunicação mais próxima, né? Troca tomate, troca ovo, conversa sobre a vida e conversa sobre as doenças. Então, em alguns casos, esses doentes, eu conheci vários que atendi, eu não sei a resposta exata. A primeira tendência é dizer que na classe mais alta, como tem acesso ao tratamento com mais facilidade, isso é mais amplamente divulgado. Mas, por outro lado, os mais pobres têm uma simplicidade e uma necessidade de ação comunitária, de apoio comunitário, que não é psiquiatria, que não é psicanálise, de divisão, e levam com mais naturalidade as ações ditas anormais do que muitas pessoas da elite. Então, eu fico muito dividida para responder essa pergunta. Tem um lado meu que acredita que é o lado mais rico, que abre o jogo, e tem um outro lado que oscila. O João, pela internet, também pergunta como a senhora vê as políticas de interiorização
de atendimento à saúde, como o programa Mais Médicos. É. Por que esses projetos produzem tanto celeuma ideológico se trata de saúde e inclusão? Eu vou falar francamente. Eu acho que nesses locais onde os mais médicos... Há muito tempo se fala em mais médicos. Vários políticos tentaram colocar mais médicos na saúde pública, né? E não conseguem fechar o quadro. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que o governo atual também está com um problema de chegar no número necessário que tinha com os mais médicos. Para falar a verdade, eu sou a favor dos mais médicos. E não é uma questão ideológica que eu sou a favor. É porque vocês imaginem uma população ribeirinha, lá no Amazonas, que não tem acesso a nada, a informação, a enfermeiro e a nada. Mesmo que a formação dos profissionais que vieram, enfim, de Cuba e de Havana, seja uma formação que não seja totalmente adequada, algum tipo de assistência é prestado. Então, na verdade, eu acho que o mais médicos não é a solução. A melhor solução seria uma qualificação excelente de médicos no Brasil inteiro. Mas enquanto existe esse vazio que não foi preenchido com a retirada do mais médico, mesmo que o cuidado do médico fosse um curativo, é melhor do que nada. A Jennifer Araújo, pelo Facebook, fez a seguinte pergunta: qual seria a estratégia a ser adotada para, diante do cenário político atual no país, onde as ONGs estão sendo vitimizadas, a sociedade civil tem acesso à informação do real benefício dessas organizações para que essas organizações cresçam? Uma pergunta maravilhosa, tudo que eu queria. Primeiro, é um programa com vários cafés filosóficos. Temos que disseminar café filosófico Brasil afora. Porque é uma maneira que você tem de contar história, de você falar de realidades que não têm visibilidade no mundo real. Como eu falei para vocês, vocês não conhecem os programas, tem mais de... se não me engano, é um dos países que mais fellows da Choca tem. Se não é o maior, é um dos maiores. E fellow da Choca, para você virar fellow da Choca, é uma loucura. É mais fácil parir um filho, porque é um processo dificílimo. Você passa por milhares de entrevistas para você virar um fellow. Então, e esses fellows da Choca fazem a diferença nesse país. Mas para ganhar escala é praticamente impossível, porque a mídia, como eu falei, a mídia é algo estranho, porque a mídia acha inferior falar de um projeto social. É mais nobre falar de economia. Eu, às vezes, fico cansada de falar sobre PIB, de falar sobre assuntos econômicos. O PIB baixou, a Bolsa de Valores levantou, abaixou. O mundo real não é feito só disso. E eu conheço trabalhos que estão ali na ponta, em mudança climática, em direitos humanos, em direitos ambientais. Suzana Pádua, que trabalha com direitos ambientais. Albina Ruiz, que trabalha com lixo reciclado. São trabalhos incríveis. Suzana Pádua, para dar um exemplo, trabalha com meio ambiente. É um trabalho incrível que muita gente aqui não conhece. Tem tudo a ver com a biodiversidade, mas não conhece por quê. Já é premiado no mundo. Não conhece porque a mídia não dá visibilidade, porque os programas de TV que dão visibilidade a esse tipo de programa são chamados programas chatos. O bom é pequeno. O bom não é pequeno. O bom é altamente contagiante. O bom move montanhas. Agora, é necessário que a mídia cubra. Esse papel da mídia, assim como tem que mudar o paradigma da saúde, da educação, se não mudar o paradigma da mídia, considerado o quarto poder, né, um poder enorme, e, de novo, não é só no Brasil, mas no mundo, se não mudar esse paradigma, esses projetos não ganham escala. A Larissa pergunta se a senhora teme que a interdição de debates sobre sexualidade nas escolas por questões religiosas e ideológicas comprometa a saúde de jovens e adolescentes que podem vir a se informar sobre os próprios corpos e seus relacionamentos pela internet. Eu temo muito sobre isso, porque eu acho que a escola é o lugar da vida, né? Uma continuação. Os pais, criança tem tanta energia que poucos pais alfabetizam e tem essa tendência de os pais serem os professores, mas na verdade a maior parte vai para a escola. E a escola é vida. E sexualidade é vida, comportamento sexual é vida.
E isso tem que ser debatido. Eu me lembro quando nós começamos um grupo de adolescentes dentro da instituição, e era um grupo masculino e feminino, tinha meninas e meninos na adolescência, a alegria deles poderem trocar, porque nas famílias eles não falavam sobre sexualidade. Então, eles entenderem como é que a menina pensa a sexualidade, como é que o homem pensa. E, para mim, é uma grande regressão o Estado interferir nas questões de comportamento. Porque comportamento é algo, e principalmente a sexualidade, que faz parte que move o mundo, que é diversa, ela tem que ser conversada, ela tem que ser assunto para o prolongamento da família, que é a escola. Então, eu concordo plenamente que a escola é um local de vida. Sexualidade é pulsão, é vitalidade, é transformação, é criação de novos seres. Isso tem que ser discutido amplamente, com diversas maneiras de pensar, e graças a Deus, de maneiras controversas. Cada um pensa a família de uma forma, mas isso é no espaço do diálogo que essas novas crianças, essa nova geração que está vindo, vai crescer e vai ser um cidadão autônomo com ideias próprias. Uma pergunta do Leandro, tem até a ver com uma pergunta que a gente já fez há poucos minutos atrás, que ele te pergunta se você imagina o dia em que vamos erradicar doenças como a dengue no Brasil. Como as comunidades periféricas são mais impactadas por esse tipo de epidemia? E como erradicar epidemias no Brasil que demandam boas condições de infraestrutura, educação e conscientização? Essa pergunta também é ótima, né? Voltando à pobreza. Porque a dengue tem a ver com problema sanitário, né? Vocês sabem que todo mundo fala que a situação sanitária brasileira é péssima. Eu não sei exatamente agora lembrar quantos milhões de casas não têm acesso a uma reforma sanitária, de esgoto, etc., de verdade. Né? Entre os pobres, de novo, a mudança climática vai atingir os mais pobres. E, de novo, a dengue vai atingir cada vez mais. Não é que as pessoas que têm dinheiro não vão ter dengue. Isso é um absurdo falar uma loucura dessa. Mas as casas dos mais pobres são mais precárias. A tampa da caixa d'água não existe. Então, é um celeiro para o mosquito da dengue. Né? Então, a disseminação... As casas são muito próximas. Então, não adianta eu cuidar da minha casa, ter tampa para a caixa d'água, mas meu vizinho não tem. Então, de novo, tem a ver com a pobreza. Erradicar a dengue, assim como erradicar a pobreza, são desafios da modernidade. E é uma outra doença relacionada à pobreza e relacionada ao descaso com a área, né, sanitária brasileira. Né? A Cláudia pergunta quem você cita como jornalistas de referência hoje no país na área de saúde. Olha, eu vou dar uma resposta fora da caixa, porque eu não acompanho, para falar a verdade, os jornalistas muito ligados à saúde, não. Mas eu acho que a saúde é um problema tão grave que ela é um tema transversal a vários. Por exemplo, a Miriam Leitão, que é uma jornalista que fala sobre economia, o problema da saúde ele vem a reboque, porque a economia e a pobreza traz problemas de saúde. Né? Eu acho que os jornalistas que falam sobre política, que cobrem política, eu posso falar, por exemplo, do Camarote, em Brasília, né, que cobre política, ele está falando sobre decisões que vão impactar a política. No programa dos jornalistas que cobrem política, eles falam de saúde o tempo inteiro. Porque decisões de política pública e saúde estão intrinsecamente ligadas. E eu vou falar um totalmente fora da caixa, porque, inclusive, eu tenho a honra de ser amiga, que é o André Trigueiro. André Trigueiro é um jornalista que cuida do meio ambiente. Não adianta a gente falar de saúde se vamos todos morrer, se a raça humana vai se extinguir. Né? O Obama tem uma frase que a nossa geração, a primeira geração, eu não sei de que geração estou falando, porque tem várias gerações aqui, mas, na verdade, a nossa geração está se deparando pela primeira vez com um problema comum, com a extinção da espécie. É a primeira vez que várias gerações estão se deparando com a extinção da espécie humana. E cabe a nós também as soluções para manter... O planeta vai continuar sem a gente, não vai fazer falta.
Mas para manter a espécie humana é necessário mudanças climáticas urgentes e colaborativas. Quer dizer, antes da saúde vem a sobrevivência. Então, André Trigueiro, para mim, é uma referência. Lígia Bahia também. Vera, infelizmente a gente está sem tempo para mais perguntas, porém, a gente quer repassar a palavra para você, caso queira fazer um encerramento sobre o tema de hoje, a saúde e a inclusão social, dar um encerramento para a noite de hoje. Olha, eu estou profundamente grata. Para falar a verdade, eu estava com um certo... Apesar de ter dado várias palestras, mundo afora, fazer palestras, eu fiz 54 palestras em 16 países, 100 e tantas no Brasil. Mas o café filosófico é tudo que eu gosto, porque eu gosto desse questionamento saúde e existência, saúde e filosofia. Então, estar aqui ao vivo com vocês, com cada um de vocês, meus amigos eternos, Mari e Letícia, e com cada um de vocês, e poder ouvir essa qualidade de perguntas, para mim foi um presente. Eu agradeço profundamente a quem viabiliza, o Instituto Alana, a todos vocês, a Marta, a Gabriela e a cada um de vocês que viabiliza esse programa. Muito obrigada.